Beautiful girl, dance comigo na pista. Balada, balada. Come on, boy, boy. Nesse passo de multi-inglês, né? Trazendo um pouco da frase icônica de Alexandre Avião, a gente vem falar um pouco hoje nesse vídeo sobre o Mundial de Clubes da FIFA. Uma competição no modelo inédito, remetendo ao formato da Copa de Seleções. Eu, particularmente, estou muito curioso para saber o que vai ser dessa competição. Então, estou junto com o Bruno Quitino para a gente pensar junto. Afinal de contas, que diabos vai acontecer nesse Super Mundial de Clubes, não é, Brunão? Minha cabeça aí não tá no Beautiful Girl, Beautiful Boy. Eu tô perdidão aqui. É isso. É a globalização, pai. É o mundo todo conectado. E você tá juntinho com a gente nessa. Vem cá, solta a vinheta. Eu tô curioso pra saber quantas músicas você tinha no seu repertório. Assim, tipo, Eu poderia passar a noite todinha trazendo... Eu sei, mas pra se enquadrar nisso... Pois é, porque eu tô muito curioso, Brunão. Eu não consigo parar de pensar. Cadê? Eu consigo às vezes, porque eu tenho muito problema na minha vida. Mas eu me... Qual é o nome? Eu me flagro constantemente pensando no como é que vai ser esse Mundial. Eu já gosto do Mundial, eu já gostava do Mundial no formato antigo, tradicional, né? que é o Intercontinental. Que continua parecido com o Intercontinental, né? Que tinha ali 2 partidas. Porque a gente tinha o privilégio de acontecer alguns encontros que eram muito improváveis, tipo o Grêmio do Portaluppi contra o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, né? O São Paulo ali do Gerrard contra o São Paulo do Rogério Ceni contra o Liverpool do Gerrard, entre inúmeros outros encontros que só o Mundial pode proporcionar. Sim. E agora nessa edição, que vai acontecer em 4 anos, de 4 em 4 anos, como acontece na Copa do Mundo FIFA, de seleções, a gente vai ter a probabilidade de ter mais encontros desses, né? A gente vai ter o Inter Miami, por exemplo, do Lionel Messi, que joga na MLS, jogando contra o Palmeiras, né, do Abel. A gente vai ter, por exemplo, o Botafogo jogando contra o atual campeão da Champions League, PSG, que vai ser uma pedreira, e contra o Atlético de Madrid do também. Simeone. Gente, que também vai ser uma loucura. Aí a gente vai ter também, por exemplo, o Fluminense também na competição. E tem vários papos. Eu gosto porque tem vários ingredientes. A gente tem times, por exemplo, com o Al Hilal. A gente vai finalmente ver como é que está a força do time árabe depois dessa injeção de grana que rolou dos últimos anos para cá. A gente vai ver, por exemplo, também Infantino, presidente da FIFA, falou que o Cristiano Ronaldo quer se contratar para algum clube para jogar essa competição que é inédita. Alguns dizem, por exemplo, que um dos times que seriam bacanas seria o próprio Inter Miami, pra gente realizar o sonho de ver Cristiano Ronaldo e Messi juntos. Cara, é muita coisa que pode rolar nesse Mundial. Eu queria falar, isso não tem uma pegada do Futebol Manager? Cara, muito leve, PES. Eu, quando ia jogar sozinho, o meu fifinha, eu ficava lá, eu não gostava muito de jogar online, porque eu sou um cara CLT, passava o dia todo trabalhando, jogava uma partida da noite, era humilhado por alguém que era muito um adolescente prebento que jogava a tarde inteira. E aí o que eu gostava de jogar? Quando a minha filha finalmente estava dormindo, era de montar esse campeonato, sem antes ele existir, tentar pincelar alguns times de outros lugares do planeta, tentar botar eles juntos e ver como é que isso se comportaria. Escolher um clube, jogar com ele e ver como é que os outros grupos, os outros chaveamentos iam rolando, e eu achava intrigante. Achava meio impossível. Achei que a FIFA bancou a parada para acontecer. E agora que vai rolar, cara, poxa, tem tudo para ser uma das competições mais legais da história, cara. Agora, algumas questões para o pessoal que talvez não saiba disso. Vamos combinar. É muito difícil um time sul-americano ou o time da América como um todo conseguir ir muito longe. Não, esquece. O time brasileiro foi o Corinthians em 2012, foi muito legal, gol do Guerreiro de cabeça. E esquece, não vai rolar. Inclusive, a última... Teve uma coletiva hoje, foi ontem com o Felipe Luiz, hoje me referindo a 2 de junho, em que perguntam, o Flamengo chega para disputar o Mundial, para vencer? E se sim, por quê? E aí ele tenta se sair falando, olha, o Flamengo chega para vencer na fase de grupos, se passando por mata-mata, vai tentar vencer do adversário, passando por isso, vai tentar ir seguindo, mas ele mesmo fala, cara, a final da Champions League parecia outro esporte. A forma de conduzir a bola, a forma como não existe cera, a forma como se enxerga um jogo de tate a tate, de correr, de atacar,
de sempre estar atrás do gol, poxa, é uma outra mentalidade do futebol. Então, vai ser até mesmo interessante ver as diferentes escolas, vamos dizer, de pensamento do futebol se enfrentando de alguma maneira, diferentes recursos. Mas é claro, você, torcedor de time brasileiro ou de algum outro time que vai enfrentar alguns europeus, saiba que você é o grande azarão da parada. Agora, tem uma coisa muito interessante. A cota de participação para esse Super Mundial é de 50 milhões de dólares. Ou seja, você garantiu o quê? Por volta de 300 milhões? Como que está a cotação do dólar hoje? Por volta de 5,50 a 6, mais ou menos. 250 milhões a 300 milhões de reais? Poxa, isso é praticamente metade das contratações de vários desses times, como o caso do Flamengo, Palmeiras. É uma grande parte do... Sim. Eu acho que eu tava pensando aqui, quando tu começou a falar em números, né? Eu tava aqui o meme da Nazaré, que eu não sei calcular. Eu escolhi jornalismo e não a administração. Mas antes disso, uma coisa que eu tenho totalmente de ciência, cara, é sobre... Na verdade, eu vou deixar você na curiosidade. Só que vai saber é o pessoal de casa. Ó. Se liga só. O Bruno não vai saber, só o que vai saber é você. Se liga aí. Pedrão, cara, você curte mágica? Cara, eu gosto de mágica. Quer ver um truque? Medo, quero. Nada na minha mão. Prepara. Rapaz, eu sou bom ou não sou? Meu Deus, eu fiquei um pouco impressionado. Esse aqui, cara, é a marca Bleach. Limpa vidros. Olha aí quanto vidro tem aqui pra limpar. Isso aqui rende bem demais, cara. Pô, o vidro fica lindo, que assim, parece que eu tô assim, olhando no espelho mesmo. Tá bom, então deixa eu tentar. Quer Posso tentar? Arrocha? Deixa eu ver aqui. Não é isso aqui não. Aí sim, hein, pai? Olha um desinfetante meu lá, cara, da Isoquímica, uma empresa tipicamente aqui do Ceará. Exatamente. Mas deixa eu dar um recado pra galera que tá assistindo a gente. Bora. Ó, se você tá vendo a gente, não precisa de mágica você, cara. Os produtos da Isoquímica, que estão aqui pra facilitar a vida de todo mundo, eles são nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o estado do Ceará. Então você que tá fazendo as suas compras, não perca tempo, cara. Pega um produto meu lá, pega um produto Bleach, coloca, sapeca ele no carrinho do supermercado, leva pro caixa, que é satisfação garantida. Porque com os produtos meu lá e os produtos da Isoquímica, é mó limpeza! Vamos pro vídeo. O pessoal acabou de ouvir um negócio que você não sabe, que é um segredinho só nosso. Sacanagem. Não, mas eu não estava nesse negócio, não. Tu tava nesse negócio. Eu sei do que você tava falando. Ai, droga, a gente não... Ai, vocês também não sabem guardar segredo, galera. Sim, mas voltando pro Mundial de Clube. Eu tô muito curioso. Eu acho que se a gente tá sofrendo, os times argentinos que estão lá também vão sofrer também. Eu acho que passar da fase de grupo já vai uma ser vitória uma por si só. grande vitória. O Brasil é o único clube que tem 4 times na competição. Sim, dentro da América Latina, sim. Não, dentro nenhum outro país tem 4 representantes no Mundial de Clube. Tem razão. Porque os europeus, o PSG é da França, o Atlético, o Real o Real são espanhóis, o Inter é italiano. Isso. A galera tá... Baiano alemão, verdade, tem razão. Não tem. Razão. Isso mostra muito o domínio do futebol brasileiro dentro da Libertadores. Agora vamos ver como é que esse domínio ele se reflete durante o Mundial, porque é muito doido. É aquela velha história, sempre tem um peixe maior. É difícil. O que eu estava falando sobre os 50 milhões, em algum momento eu me perdi. Esses 50 milhões vão ser muito necessários, inclusive, para o futebol argentino, para Boca e River Plate. Não, total. É a oportunidade de eles tentarem nivelar um pouco o jogo na Libertadores contra os times brasileiros. E no caso horrível, né? Que o Boca... eu tô pensando assim na próxima temporada já. Sim, já a longo prazo, né? Isso. Total. E aí eu fico pensando também, Pedrão, sobre como vai ser feito isso como uma espécie de cartão de entrada do futebol brasileiro. Porque não deixa de ser uma representação sobre o nível do futebol brasileiro atualmente. Flamengo, Palmeiras, Botafogo hoje não está no mesmo nível do ano passado. E o Fluminense também não. É um outro time comparado a 2023. Mas são, em essência, o melhor que o futebol brasileiro pode oferecer hoje. Então, se eles forem humilhados, como foi o Fluminense contra o Manchester City, que imagem vai passar em relação a investidores, em relação a jogadores que possam vir para cá, em relação ao futuro do país do futebol mesmo? Eu acho que é uma boa oportunidade até para a gente medir nível e tentar pensar, poxa, o que nós podemos
evoluir como liga futura no futebol brasileiro, para tentar evoluir o nosso nível de futebol, para tentarmos, na medida do possível, voltarmos a disputar de verdade. E aí eu queria, cara, passar uma pergunta para você aqui. Qual você acha que vai ser o time brasileiro que mais vai avançar e quem você acha que vai ganhar o Mundial? Eu acho que o Palmeiras ele tá com um grupo mais fácil. Tá com um grupo mais fácil. Eu acho que o Inter Miami, apesar de ter nomes como o Suárez e o Messi, eles não estão na versão prime deles, então o futebol do Inter Miami. Longe disso. A FIFA fez uma grande gambiarra para o Inter Miami participar, inclusive, porque ele não é o atual campeão não foram campeões da MLS, eles foram... Ele não é campeão da CONCACAF. Campeões da temporada regular. Pois é, então eles fizeram uma gambiarra porque queria ter o Messi lá. Eu acho que o Palmeiras, ele tem... Eu acho que o europeu do grupo é o Porto. Sim. E, poxa, o futebol português, assim, ele é um pouco mais... Pode se aproximar ali do... Dentro da escala, o power ranking, né, dos europeus, o campeonato português é o que está mais embaixo, comparado a outros. Então, pensando de sobreviver na fase de grupo, acho que o Palmeiras é o que tem mais chance de poder ir um pouco longe. E quando é mata-mata, cara, 90 minutos, tudo pode acontecer. Agora... Diferente do grupo, é um pontos corridos ali. Então, vai premiar ali a regularidade. Mas depois do mata-mata, cara, ali vai ser uma série diferente. E tem outra coisa. Os clubes europeus, eles estão no final da temporada, estão estourados, a galera tá cansada. Diferente dos brasileiros que estão no começo do Campeonato Brasileiro, ainda longe de acabar o primeiro turno. Sim. Então é uma galera que tá mais descansada. Então isso pode ser um trunfo ali pros times aqui do Brasil. Quem pode ser campeão? Cara, eu achei o futebol que o PSG apresentou na final da Champions, né? Uma coisa linda de se ver, bicho. Linda de se ver. Um time ali que... Porque não tem vaidade ali, a galera luta, e a galera corre pelo treinador. Então uma galera que tem a fase defensiva ali, onde todo mundo tá defendendo. Sim. O Dembélé que virou piada, ele voltava, procurava jogo, defendia, atacava, tocava pro lado, e era um cara que não chamava atenção. Ele é um cara extremamente útil, mas não era um cara que roubava os holofotes. Distribuía bem a bola de um jeito fenomenal. Então, ali, se o PSG jogar o que jogou nos últimos jogos da Champions, que até a semifinal também foi contra o Barcelona, não foi? Isso. Ali ele jogou... Não. O PSG jogou contra o Arsenal. O Arsenal. O Barcelona... A Inter que foi o que eliminou o Barcelona. Exatamente. Se ele jogar ali o que ele jogou com o Arsenal e jogar o que jogou na final, gente, a gente vai ter... um time, uma pedreira ali, e aí pobre do Botafogo ali, porque o Botafogo ali tá longe do seu Botafogo que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E o Botafogo, ele foi um injustiçado aí, né? Ou não, mas vai enfrentar tanto o PSG quanto o Atlético de Madrid. E tem umas histórias interessantes, como é o caso do Flamengo, que vai enfrentar o Chelsea. O Palmeiras vai enfrentar o Benfica, né? Eu não sei se é o Porto ou o Benfica. Eu sei que o Flu vai enfrentar o Borussia. O Borussia. É um dos mais acessíveis. Mas o Flu também tá nessas coisas, né? É isso. Gente, para resumo de história, como é uma competição inédita, nunca aconteceu. Sim. Nunca rolou. Nesse formato, nunca. Com clubes, é uma aposta muito doida. Eu acho que se der certo, é um respiro pro futebol e uma chance de pegar o futebol e aumentar esse patamar, que pode criar uma expectativa de 4 anos, não só para a Copa de Seleções, mas também para a de clubes, que eu torço de coração que essa competição dê certo. Eu torço muito para que seja um case de sucesso, que daqui 4 anos a gente já tenha esse comparativo de como foi, de conseguir acertar, porque, obviamente, como é a primeira competição, vai ter alguns problemas. Teve já, por exemplo, teve time que foi desclassificado antes de entrar, porque era do mesmo grupo, que era o grupo Pachuca. Então, eu acho que algumas coisas eles vão corrigir essa rota para outra, mas eu particularmente estou muito curioso, assim, toda a minha torcida para o Mundial de Clubes, achei a taça lindíssima. Demais. E é isso. E assim, a gente falou em nossos vídeos mais recentes sobre como o futebol poderia estar perdendo espaço para novas modalidades que eram mais dinâmicas, que eram mais atrativas aos jovens. Esse campeonato, esse Super Mundial, essa Copa do Mundo de Clubes, pode ser uma maneira de tornar o futebol um pouco mais marqueteiro, mais atrativo para os jovens. Sim, mais gostoso, a gente estava comentando sobre como a gente às vezes crescia e fazia esses campeonatos mundiais malucos no videogame. Então eu tô empolgado. Total. E é isso. Você tá empolgado também, você de casa? Poxa, mano, vai ser legal demais, cara. Só quem não tá empolgado tá maluco, tá vendo errado. Ou então tá com o coração gelado. Morto por dentro. Morto por dentro, justamente. Você foi perspicaz. Se você estiver morto por dentro também, deixa aí nos comentários que você tá bulhufas para esse campeonato.
Agora, se você, assim como eu, também está empolgado, também deixa essa informação. Eu queria muito saber a sua opinião. Me chamo Pedro Aragão. Esse é o Bruno Quintino. Esse é o Time Uniforme. Mandar um beijo pro Pedro e pra Laís também, que estão aqui com a gente. Um abraço. Se inscreve no canal, cara. Por favor, se inscreve no canal, pai. Vai lá. Custa nada. Não custa nada. É de graça. É de graça. Piada de pé. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.